Eles são os gigantes que Josué viu lá na terra, lá, ó, por isso que muito não entende. Como é que é aquele gigante, então, vocês morreram no dilúvio, como é que teve eles lá na frente, na terra lá, que eles iam, terra de Canaã, que eles iam tentar herdar elas, o povo de Israel? Por quê? O que acontece? Porque deu sequência, não passou pela arca, passou através de Cã. E aí nascia homens altos, ora não, ora nascia alto, ora não. Davi enfrentou Golias. Golias é da descendência desse serpente, era um homem muito alto. Então veja bem, irmãos. E aí o que acontece então? E aí, irmãos, como é que isso deu sequência? Lá na frente deu sequência. Abraão, Sara era estéril. E aí Sara não podia ter filho. O que Sara fez? Entregou escrava, Agar, para Abraão ter relação sexual com ela. E nasceu Ismael. Ismael é da descendência da serpente. A Bíblia diz, Ismael será como um jumento selvagem, a mão dele contra todos e a mão de todos contra ele. E aí Sara virou e falou, depois que o Eterno curou ela, que ela deu à luz a Isaac. Isaac é o filho da promessa, de Isaac que o Salvador veio, Yahshua. E aí depois que ela deu à luz a Isaac, o que ela falou com Abraão? Manda esse menino embora, porque ele não vai herdar a herança junto com meu filho. Por quê? Porque no livro de Deuteronômio diz que o bastardo, ele não pode herdar a promessa junto com o filho legítimo. O que é bastardo, homem? Isso é o filho que não é legítimo. Caim era bastardo, porque ele não era filho de Eva com Adão. E aqui da mesma forma, Ismael era o filho bastardo, porque ele não era filho da promessa, ele não era filho da semente pura. Ele era filho de Caim, ele era filho do maligno, filho da serpente. Então Ismael é quem, Ramos? Ismael, lá diz assim, ele será como um jumento selvagem. A mão dele contra todos e a mão de todos contra ele. E ele habitará fronteira com seus irmãos. Aonde é isso, Ramos? Na faixa de Gaza. Lá hoje, os muçulmanos. Os muçulmanos são da descendência de Ismael. Os muçulmanos estão lá cortando a cabeça de pessoas. Eles são mal, eles são da serpente. Entendeu agora? Que eles não são filhos. Eles não são filhos de Eva. Eles não são filhos de Eva com Adão. Eles são filhos de Eva com a serpente. Por quê? Porque Abraão transou com Agar. E Agar era da descendência da serpente. Você está entendendo agora, irmãos? Que a coisa vai correndo? E aí, irmãos? E o que aconteceu? Aí Isaac, Raquel casou com... Chegou lá na frente, nasceu Jacó. Nasceu Jacó e Jacó tinha Raquel como esposa. A mulher de Isaac deu à luz a Jacó. E de Jacó veio as 12 tribos. Só que Jacó, a mulher de Jacó, Raquel era estéril também. E aí, Romilson? E aí, Raquel deu Bila. Deixa eu ler o texto aqui para nós entender. Para você entender o que eu estou falando. Tá aqui, deixa eu pegar o versículo aqui, ó. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 30, versículo 3. Aqui diz assim, ó. Ela retomou, eis minha serva Bala, aproxima-te dela e que ela dê a luz sobre meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Ela lhe deu, pois, como mulher sua serva. Bala, e Jacó uniu-se a ela. Bala concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel diz, o Criador me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela o chamou de Dan. Agora você vai entender onde eu quero chegar. Aí lá na frente, Jacó teve 2 filhos. Esse Dan é filho dele com Bala, não é filho dele com Raquel. É filho de Jacó, Dan é filho de Jacó com Bala. E Bala, olha o que ela é? Ela é da tribo da serpente. Ela era escrava dele. Então Raquel fez igual Sara fez, entregando Agar para Abraão. Aqui o que aconteceu? Raquel entregou Bala para Jacó. Jacó transou com ela e nasceu Dan. Aí lá na frente do capítulo 49, Jacó vai dar as promessas para os seus filhos. Ele fala, você será assim, sendo usado pelo Eterno, pelo Espírito do Eterno, e você será assim. Quando chegou na tribo de Judá, da onde veio Yahshua, que veio da semente pura, ele virou e falou assim, de Judá não arredará o cedro. O cedro não arredará de Judá. Por quê? Porque Yahshua vai ser rei em Israel, em Yahushalã. Mas aí, homem, ele olhou para Dan. Quando ele olhou para Dan, ele falou, Dan
é serpente no caminho. E Dan é serpente no caminho que morde o calcanhar dos cavaleiros e derruba os seus cavaleiros. Dan é serpente traiçoeira no caminho. Ele está dizendo que da tribo de Dan, que a tribo de Dan veio da serpente, veio de Eva com a serpente. Ele está dizendo que a tribo de Dan veio da serpente. Por isso que ele falou, Dan é serpente no caminho, serpente traiçoeira, víbora, que morde o calcanhar dos seus cavaleiros e os jogam por terra. E aí, Romilson? E aí, meu amigo, que a tribo de Dan foi para aquela região do Egito ali, e depois a tribo de Dan foi lá para a Europa, Dinamarca, Holanda, França, Alemanha, tá naquele meio ali a tribo de Dan. E aí, Romilson? E aí que Emmanuel Macron, o anticristo, ele vai vir da tribo de Dan. Se você assistiu os outros vídeos, você viu eu falando lá que... Se você viu falando lá que o homem falou assim, eu sei de onde Emmanuel Macron é na revista que eu mostrei. Ele falou assim, Emmanuel Macron, ele é maçom e judeu. Maçom e judeu. Por quê? Porque a tribo de Dan ali, ó, das 12 tribos de Israel, veio a tribo de Dan. E quem elegeu Emmanuel Macron? Os Rothschilds. E os Rothschilds são quem, Romilson? É um grupo de judeus da tribo de Dan, que é dono daqueles bancos tudo ali da Europa, ali, ó, aqueles bancos mais ricos do mundo. Judeus da tribo de Dan. E eles elegeram Emmanuel Macron. Emmanuel Macron foi apresentado pelos Rothschilds por 2 judeus. Pesquisa na revista. E os judeus, e aí os Rothschilds colocou ele como presidente do banco deles. E ele fez fortuna. E Emmanuel Macron é filho de um adolescente que era da tribo de Dan. Então, meu amigo, o anticristo vai topar agora. O filho da serpente, filho do diabo, vai topar com o filho do eterno. Os dois vão topar para ver quem é o verdadeiro. Porque um é o verdadeiro Machia e o outro é o falso. Um está querendo usurpar o cedro. A tribo de Dan quer usurpar o cedro da tribo de Judá. Está lá, Jacó profetizou, de Judá não arredará o cedro, mas a tribo de Dan quer tomar o cedro, quer usurpar o cedro. Quem é que tem direito de ser rei sobre Israel? É a tribo de Dan, é a tribo de Judá, não a tribo de Dan. Então os dois vão topar aonde, Romilson? Lá no Amargedon. O filho da serpente vai topar com o filho do Criador, o filho do homem. Por isso o Salvador diz, o filho do homem, o sol escurecerá e não dará a sua claridade. E então vocês verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E no livro de Tessalonicenses diz que se levantará o filho da perdição, o filho da serpente, aquele que o filho do homem matará com o sopro da sua boca. E Alcha vai destruir o filho da serpente. E Alcha vai destruir o falso Machia. É por isso que a Bíblia diz que Alcha vai vir montado num cavalo branco. É por isso que eu disse que no primeiro selo o anticristo aparece montado num cavalo branco. É por isso que o anticristo aparece com um arco. É o falso evangelho. E Alcha é aquele que tem o verdadeiro evangelho. Porque ele é o verbo. Ele é a palavra do